Agora, tem aqui um e-mail do Gustavo Ribeiro. Gustavo Ribeiro, cadê? Já. Daqui, ó, aqui. Tive hoje minha primeira aula na PUC Minas Gerais e notei que todos os professores têm uma predileção pelo tema modernidade. A professora de filosofia diz que, aspas, Max Weber define a modernidade como um processo de crescente racionalização que perpassa toda a sociedade, sendo que por realização ele entende a adequação de meios afins, fecha aspas. Daí pergunta o Gustavo, mas não é a adequação de meios afins uma característica da ação e da razão humana ao longo de toda a história? Eu não consegui perceber como essa característica é mais acentuada no período chamado de modernidade. Seria simplesmente o progresso tecnológico? O marxismo, por exemplo, não é completamente irracional, ao mesmo tempo parte da modernidade? Por mais que o professor tentasse me explicar, realmente não entendi nada. Foi mesmo o que Weber disse? Bom, Weber disse isso, está enormemente compactado aí, e eu acho que com essa frase que ela deu a vocês, não dá para entender o que ele quis dizer. Na verdade, não é possível que a razão humana seja intensificada numa certa época histórica. Isso é impossível, certamente não é isso que ele quer dizer. A ideia é mais ao conceito do planejamento, de uma direção premeditada do curso das coisas, quer dizer, o impulso de definir determinadas finalidades coletivas e tentar realizá-las por meio da razão e da técnica. Isso, de fato, é um fenômeno que acontece na modernidade com intensidade maior, mas eu não sei se isso deveria ser chamado de racionalização. Eu acho que aí, bom, Weber também não teve tempo de observar o desenvolvimento que as coisas acabaram tomando no século XX, né? Então, na época dele, ele ainda podia confundir essa ideia do planejamento com a ideia de racionalidade, mas quando nós observamos o resultado dos planejamentos, por exemplo, da economia planejada na União Soviética, na Alemanha nazista, etc., nós vemos que não tem aí racionalidade nenhuma. Na verdade, pense o seguinte, Gustavo. Muita gente diz que com a modernidade, com o avanço da tecnologia da ciência, aumentou o controle do homem sobre o seu destino. Eu digo, mas de qual homem? Todos os homens planejam ao mesmo tempo? Não. Quanto mais planejamento na sociedade, então é óbvio que tanto mais aumenta o poder de uma certa elite sobre todos os demais. Quer dizer, quanto mais meticuloso e racional, entre aspas, for o plano, né, tanto menos gente pode participar da sua elaboração. Então, o que aumenta não é o poder do homem em geral sobre a natureza ou sobre o seu próprio destino, é o poder da elite planejante sobre os demais. O que não quer dizer que esse poder seja exercido de maneira tão racional que o cálculo de meios e fins dê sempre certo. O que aumenta na verdade, é a ambição de controlar a situação, de controlar o curso dos acontecimentos. E aumenta também, aumentam os meios tecnológicos de realizar isso, mas não quer dizer que a adequação de meios afins possa ser obtida só por meios tecnológicos. Quer dizer, você não tem ainda uma tecnologia de controle social perfeita. E se tivesse? Né, se os caras tivessem conseguido elaborar, criar uma engenharia social tão perfeita, né, quanto você tem engenharia naval, ou engenharia aeronáutica, uma coisa assim. Bom, o que isso aconteceria? Teria aumentado a racionalidade? Ou teria aumentado o domínio que o homem tem sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre a matéria? Não, teria aumentado o poder de uns sobre os outros. Isso é por definição. Né? De maneira que essa ideia de que nós vamos nos libertar de tais ou quais problemas por meio do planejamento, eu digo, bom, quanto mais você liberta os problemas por meio do planejamento, tanto menos você se liberta do planejador. E o problema no século XX, certamente não foi a natureza, certamente não foi a matéria, o problema foi justamente os planejadores, velho. Quem é que criou o Gulag? Quem é que criou Auschwitz?
Foi a natureza? Não, foram os planejadores. Então, hoje em dia está óbvio que a ideia de planejar, de um futuro planejado e executado racionalmente por meio de recursos tecnológicos, é uma ideia que em si mesma é irracional. E quanto mais aumenta o planejamento, mais diminui a liberdade, obviamente, né? Não só a liberdade das pessoas atualmente existentes, mas também no futuro. Quer dizer, o pessoal já está planejando a vida para daqui 4 ou 5 gerações. Eu digo, mas esse pessoal foi consultado a respeito? Ninguém foi consultado. Você vê, até o Zé Guilherme Melchior, no livro A Natureza do Processo, ele diz que a modernidade se caracteriza porque, vamos dizer, a vida das pessoas já não é mais decidida por um destino, mas por livre escolha. Como livre escolha? Alguém teve livre escolha para ir parar em Auschwitz, para ir parar no Gulag? Tá certo? Ou para ser abortado? O certo é consultado, quer dizer, o sujeito põe lá um microfone, perguntou, rapaz, você quer ser abortado? Aí essa gente toda está sofrendo os efeitos do planejamento e eu não vejo no que isso tenha aumentado a liberdade deles, ou aumentado o domínio, o controle deles sobre os fins e os meios. Então isso aí, na verdade, se tornou apenas um slogan. Quer dizer, que a modernidade trouxe a racionalidade, isso é uma estupidez fora do comum. Quer dizer, quando Weber dizia isso, ele estava tentando interpretar a intenção dos próceres, dos criadores da modernidade. Ele não estava descrevendo um fato objetivo, ele estava descrevendo a autointerpretação que os ideólogos e criadores da modernidade davam. Eles se justificavam assim, pela racionalização. Agora, se você espremesse o Weber e dissesse, mas, Max Weber, isso aí acontece mesmo? Na realidade, ele diria, eu não sei. Eu sei que os caras se explicam assim. Então, muito bem.